Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à primeira aula assíncrona de Ecologia Geral. Essa aula é nomeada Método Científico e Estudo de Ecologia. E dentro dessa aula, eu pretendo começar a mostrar para vocês o porquê que é tão importante o método científico para o estudo de ecologia. Então, quando a gente quer falar em ecologia de plantas, dos fatores que afetam a sua existência, o seu crescimento, das condições e dos recursos, mas também quando a gente quer falar dos seus herbívoros e talvez até mesmo dos predadores dos seus herbívoros, ou se a gente quiser falar de uma escala muito maior dos ambientes naturais, das formação de umidade, formação de chuvas, do carreamento dessas chuvas para os centros urbanos, por exemplo. Tá? Então a gente está localizado em centros urbanos na maior parte das vezes e não temos a menor noção do que acontece no ambiente natural. Mas existe uma série de conhecimentos importantes desses ambientes naturais que a gente tem que entender. A gente deve entender essas questões, mas essas questões não saem do nada. Elas são feitas, elas são testadas, elas são validadas pela universidade, por exemplo. E aí entra a grande importância do método científico. Mas o método científico não é importante só para a ecologia. É importante para a maior parte das coisas que a gente discute dentro da universidade. Essa aula poderia se chamar, portanto, método científico e estudo de qualquer coisa. Tá? Mas nós estamos numa aula de ecologia e vamos lá. Eu queria começar usando uma reportagem que eu vi recentemente. Universidades públicas realizam mais de 95% da ciência do Brasil. Nós temos um conjunto de cerca de 15 universidades que são responsáveis por 60% da ciência produzida no Brasil. Essas universidades produzem muito, algumas dessas estão entre as 100 melhores do mundo. Mas a quantidade produzida não é sinônimo de que você tem muito impacto na ciência produzida. E por isso existe esse segundo ranking que eu estou mostrando aqui para vocês, que mostra quais são as universidades que têm a ciência produzida com mais impacto. Eu disse ciência, ciência, ciência um monte de vezes. Afinal de contas, o que é ciência? Pois bem, a minha proposição, o meu compromisso com vocês é que ao final dessa aula você vai entender o que é ciência. E mais, você vai entender também o método de se produzir ciência. E ainda vai obter uma percepção do que eu e você fazemos aqui dentro dessa universidade. Vamos nessa? Primeiro, ciência. Ciência é uma palavra que pode ser usada de duas formas distintas. Pessoas comuns que não estão dentro da academia, não pertencem à universidade, elas podem usar a palavra ciência, mas até mesmo as pessoas que estão dentro da universidade podem usar a palavra ciência como sinônimo de conhecimento. Então alguém pode virar e falar assim: puxa vida, você viu que ali naquele cruzamento houve uma batida entre dois carros? Mas ela também pode falar assim: puxa vida, você tem ciência de que ali naquele cruzamento houve uma batida entre dois carros? Essa é uma forma bastante usual de usar a palavra ciência. Academicamente, ciência é um conhecimento que a gente tem certeza ou tem uma segurança muito grande dele e que a gente utiliza para produzir mais ciência. Então existe essa pequena diferença entre os dois meios para essa palavra. E a gente produz pesquisa. Pesquisa científica que constitui de uma investigação bem planejada, em que a gente controla as coisas ao máximo possível, para descobrir as relações reais entre elas. E essa pesquisa existe, e ela é feita, para produzir respostas a problemas da sociedade. Ou produzir novos conhecimentos, ou conhecimentos para problemas que a gente ainda não tem. O fato é que toda essa pesquisa científica ela segue normas, ela segue técnicas padronizadas que cabem dentro do chamado método científico. Esse triângulo que vocês estão vendo ilustra 6 etapas importantes do método científico: a observação, a formulação de uma pergunta, a construção de uma hipótese, o desenvolvimento de um experimento, a análise desse experimento, a tomada de conclusões e divulgação dos seus resultados. Então nós vamos, a partir de agora, ver cada uma dessas etapas. Primeiro, a observação. Então cá estou eu, no meu ambiente de trabalho, lecionando para vocês. Mas essa é a 22ª vez que eu leciono essa disciplina. E eu pude observar, ao longo de tanto tempo, que o desempenho dos alunos não é homogêneo.
existe uma diferença no desempenho dos alunos. Então essa poderia ser a minha observação, que constitui um primeiro passo para o desenvolvimento do método científico. O rendimento dos alunos em sala de aula. Essa é a minha observação. E você? Que observação você poderia fazer? Mas vamos à minha. A minha observação, ela tem uma grande dependência dos conhecimentos prévios a que eu tive acesso. Eu ouvi, eu li, eu conversei com quem entendia mais do que eu, e eu fui capaz de fazer essa observação. Feita a minha observação, eu vou para o segundo passo. E a respeito do rendimento dos alunos, eu posso perguntar algo como: será que há uma relação entre a idade dos meus alunos e o desempenho deles? Puxa, é uma pergunta factível entre tantas outras. E a qualidade da minha pergunta também depende do meu conhecimento prévio, ou seja, do que eu li, ouvi e do que eu estudei anteriormente a fazer essa pergunta. Novamente, eis a importância do conhecimento prévio. Feita a observação, feita a pergunta, aí eu tenho condições de pular para o terceiro passo do método científico, que é construir uma hipótese. E o que é uma hipótese? Ela é uma suposição com a resposta possível, mas possível, simplesmente possível, a respeito da pergunta que eu fiz. Então, ela objetiva explicar a minha pergunta, mas também perguntas que outras pessoas podem fazer no mesmo sentido. Então, vamos à minha hipótese. A minha hipótese pode ser: alunos mais novos têm melhor desempenho. Puxa, mas você acredita nisso? Baseado no meu conhecimento prévio? Sim, eu acredito nisso. Poderia ser diferente, mas por enquanto é essa. De novo, a qualidade da minha hipótese é afetada pelo quê? Pelo meu conhecimento prévio. Quanto mais eu li, quanto mais eu estudei, melhor devem ser minhas hipóteses. Feita a minha hipótese, eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais nela, para vocês enxergarem algumas características importantes dentro da hipótese. Em primeiro lugar, dentro dessa hipótese há duas variáveis que eu medirei. Dentro dessa hipótese a gente consegue enxergar dois elementos, que são alunos e o desempenho. Mas os alunos têm uma característica que me interessa medir, que é a idade. E o desempenho também tem uma característica que me interessa medir, que é o grau de desempenho ou quantidade de desempenho, algo do tipo que me permita avaliar se ele é bom ou ruim, alto ou baixo. Assim, eu tenho para alunos a idade como uma característica que vai ser medida. Se ela é medida em alunos diferentes, então ela varia, e ela é chamada de variável. Da mesma forma, eu posso qualificar ou quantificar o meu desempenho, e se ela é uma característica desse elemento, desempenho, ela será a minha variável. Segunda coisa importante que a gente tem que ver nessa hipótese é a relação de dependência entre esses dois elementos, ou melhor, entre as duas variáveis que eu vou medir. Assim, eu espero que o desempenho dependa da idade dos alunos. Ou, pensando na minha hipótese, que o melhor desempenho seja dependente da menor idade dos alunos. Uma terceira coisa importante é notar que, dentro destas variáveis, eu posso quantificá-las. Como eu disse há pouco, quando eu informei que me interessaria medir a idade e o desempenho. Então eu posso quantificar a idade: 15, 25, 55, 75. Mas eu posso qualificá-la também: jovem, intermediário, adulto, senil. Da mesma forma, o desempenho eu posso quantificá-lo: 5, 7, 9, 10. Posso mudar essa escala: 50, 60, 70, 100. Mas eu também posso qualificar o desempenho. Poderia ser ruim, intermediário, bom, excelente. Então, para essas duas variáveis, eu posso qualificar ou quantificá-las. E por último, eu quero mostrar que essa hipótese é uma hipótese unilateral. Quando eu digo alunos mais novos têm o melhor desempenho, eu aponto para a única resposta possível de desempenho: melhor, quando os alunos são mais novos. Se eu dissesse alunos mais novos têm desempenho diferente de quem? Dos implícitos alunos mais velhos, dentro da minha hipótese. Então, se eu dissesse alunos mais novos têm desempenho diferente, eu teria uma hipótese que permite duas direções, ou superior ou inferior. Aí ela seria uma hipótese bilateral. Bom,
Essa hipótese ela faz muito sentido se ela tem uma base forte por baixo dela. Não basta simplesmente dizer que alunos mais novos têm melhor desempenho. Tem que existir uma justificativa para essa hipótese. E a gente chama isso de predição. A predição é a expectativa baseada em informações prévias. Olha as informações prévias novamente, como são importantes. Então, quando eu digo alunos mais novos têm melhor desempenho, eu estou me embasando em conhecimentos prévios. Por exemplo, nesse caso, eu acredito que quanto maior é a idade de um aluno, maior o seu compromisso com outras atividades que demandam muito tempo. Então, se ele tem muito tempo investido em outras atividades, ele tem menos tempo para dedicar aos estudos. Portanto, seu desempenho vai cair. Então, essa justificativa permite a minha hipótese fazer sentido. Alunos mais novos têm melhor desempenho. Ótimo! Se eu tenho a minha observação, minha pergunta e minha hipótese, chegou a hora de eu testar a minha hipótese. Então, eu faço uma experimentação. A experimentação, eu tenho as circunstâncias conhecidas e eu vou medir desempenho dos alunos e idade dos alunos. Olhem para o meu caso. Esse é o 22º semestre que eu leciono essa disciplina. Eu mencionei anteriormente 21 vezes presencialmente. Então, eu poderia pegar todas essas 21 vezes presenciais, registrar a idade com que cada aluno fez a disciplina e registrar o seu desempenho em termos de nota. E aí, eu poderia, para essa hipótese, construir um gráfico como esse que está aí embaixo. Eu tenho no eixo X idade, variando 17 a 55. Esses números eu chutei, eu não tenho precisão deles. E o desempenho variando de 0 a 100. Se eu pegar os aproximadamente 700 a 800 alunos que fizeram essa disciplina comigo, pegar a idade de todos eles, o desempenho de todos eles e jogar nesse gráfico, então eu tenho condições de obter uma curva. E essa curva me mostrar se eu estou certo ou não com a minha hipótese. Se eu obtenho essa curva que vocês estão vendo, então minha hipótese está correta. À medida que a idade aumenta, vocês veem pela curva que o desempenho cai. Entretanto, essa é só uma das curvas possíveis que eu posso obter. Eu posso obter essa segunda curva, que ilustra exatamente o contrário. À medida que a idade aumenta, o desempenho sobe. É possível explicar isso? Sim, com outra predição. Talvez a responsabilidade dos mais velhos gere um benefício muito maior do que a perda de tempo gere de malefícios para o seu desempenho. Mas essa é outra história. Mas eu tenho uma terceira resposta possível, que é a ausência de relação entre o desempenho e a idade. Vocês conseguem ver nessa terceira curva que à medida que aumenta a idade, o desempenho não é afetado. Feita a experimentação, eu posso fazer uma análise dos resultados que eu encontrei. Suponhamos que a minha primeira curva tenha sido a que eu encontrei. Então a minha hipótese é verdadeira e eu teria uma teoria. E se fosse a segunda ou a terceira curvas? Então minha hipótese seria falsa e eu deveria repensar. Repensar por quê? Opa, eu devo ter lido de menos, ou não conversei com as pessoas mais influentes no assunto, ou eu poderia ter assistido uma palestra que eu não assisti, que tinha uma discussão muito boa sobre essa relação entre idade e desempenho. De certa forma, eu tenho que repensar. Muito bem, se experimentos continuam a ser feitos e eles corroboram com a minha hipótese, ou seja, eles vão na mesma direção do resultado que eu obtive, então essa teoria que eu produzi pode se transformar em lei. E aí, a ideia de que aumentando a idade cai o desempenho pode ser uma verdade absoluta, pouco questionada. Só que pode acontecer o contrário. Vários experimentos podem ser feitos e não corroborarem, não obterem a mesma resposta que eu obtive. Então houve algum problema no meu experimento. E aí eu tenho que ajustar o que eu fiz. A minha teoria deve ser ajustada. Ótimo! Se eu tenho essa análise dos meus resultados, eu posso tirar minhas conclusões e divulgar. Divulgar como? Eu posso mandar isso para congressos, eu posso escrever artigos científicos, publicar livros ou capítulos de livros, trabalhos de conclusão, dissertação, teses, várias coisas eu posso produzir no sentido de divulgar os meus resultados. E isso é super importante. É muito importante porque eu estou contribuindo para o conhecimento e outras pessoas vão ler o que eu produzi e vão conseguir andar de onde eu produzi adiante. Vão usar o meu conhecimento para avançar mais o conhecimento sobre esse assunto. Esse conjunto de imagens que está aparecendo aí são alguns dos trabalhos em que eu participei nos últimos 2 anos como coautor. Eles estão todos publicados em periódicos nacionais ou internacionais e estão todos reunidos numa plataforma chamada Plataforma Lattes,
que é do currículo Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que nos presta um excelente favor ao divulgar o conhecimento, os trabalhos feitos pelos pesquisadores do Brasil. Então, vocês acabaram de ver como é o método científico da observação à conclusão e divulgação. E aí, o que é que a gente faz onde estamos? Então, o que você faz? O que eu faço? Muito bem, eu sou docente da Universidade Federal de São João del Rei, assim como mais centenas de colegas. Se não me engano, somos cerca de 800 a 900 docentes. E a gente leciona para vocês, ensina para vocês um conhecimento com o qual a gente já trabalha há anos. Muitos de nós são doutores, quer dizer que dedicamos muito tempo para obter esse conhecimento que estamos passando para vocês. E aí, a gente também, a partir das discussões com vocês e de várias relações entre nós, os docentes pesquisadores, a gente promove perguntas interessantes, constrói hipóteses intrigantes e desenvolve pesquisa científica para gerar novos conhecimentos. E esse novo conhecimento é novamente apresentado a vocês dentro de sala de aula. E a gente vai além, a gente leva esse conhecimento para a sociedade. Então a gente apresenta o que a gente produz para as pessoas, numa tentativa de resolver os problemas reais da sociedade. E a gente faz, para isso, orientação de trabalhos, tanto em nível de graduação como de pós-graduação. Mas também trabalhamos com inovação, novas ideias, ideias que as pessoas não têm pensado para resolver problemas cotidianos da sociedade. E a gente se relaciona com empresas e indústrias atrás disso. E aí, com isso, a gente tem uma mão também trabalhando com spin-off acadêmico. O que é isso? Criação de empresas a partir de conhecimento gerado dentro da academia. Então a gente cria empresa, cria emprego, cria renda, cria recursos para o município onde essas empresas estão e, portanto, desenvolvimento social. Agora que eu já mostrei para vocês um pouquinho da luz desse assunto, eu os chamo à ação. Como? Como a gente comentou na aula síncrona, eu sugiro que vocês assistam vídeos sobre aprendizado por pares para estimulá-los a trabalharem em conjunto, mas também que façam o exercício assíncrono número 1, que está disponível no campus virtual. Esse exercício vai ser medido para medir a frequência de vocês. Quem sabe, daqui a um semestre, como ele vai ser usado também para pontuar vocês não sejam usados como amostras para testar a hipótese que eu comentei. Muito obrigado por assistir essa aula e até a próxima. Até mais.